Pensem a seguinte situação, vamos tentar montar essa situação em primeiro lugar. Tem um processo tramitando pelo rito do júri, o rito dos crimes dolosos contra a vida, e chega na fase de pronúncia. O juiz dá uma decisão de pronúncia, submetendo, portanto, o acusado ao julgamento pelo tribunal do júri. Em seguida, o advogado do réu não gosta daquela decisão, não concorda com aquela decisão, queria a impronúncia, queria uma desclassificação, queria a retirada de qualificadoras ou queria uma absolvição sumária. Então, absolvição sumária, impronúncia, desclassificação, retirada de qualificadoras, enfim. Ou ele até queria o reconhecimento de alguma nulidade. Nesse caso, vai recorrer mediante recurso em sentido estrito, que é o recurso cabível contra a decisão de pronúncia. Portanto, o juiz deu uma decisão de pronúncia para submeter o acusado ao julgamento pelo tribunal do júri e o advogado vai interpor um recurso em sentido estrito. Depois de interpor o recurso em sentido estrito, fazer as razões e, em seguida, a outra parte, no caso o Ministério Público, fazer as contrarrazões, devemos aplicar o artigo 589 do Código de Processo Penal. E eu vou ler apenas a parte inicial desse artigo. Ele diz que, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho. E aí ele continua falando sobre as peças importantes para instruir o recurso. Pois bem, não é aqui o foco nosso, o foco é na parte inicial, quando fala que, com a resposta do recorrido, ou seja, se tivermos contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, ou sem as contrarrazões, será o recurso concluso ao juiz. Vai para a mesa do juiz, portanto, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho. Isso é o juízo de retratação no recurso em sentido estrito. Ou seja, o juiz pode reformar a decisão dele a partir do que ele viu no recurso interposto pela defesa ou até pelo Ministério Público em outros casos. Enfim, poderia olhar aquele recurso, perceber que tem algum erro e reformar a sua decisão. Ele poderia, portanto, alterar a decisão, fazer uma retratação. Ou ele vai dar um despacho sustentando aquilo que ele decidiu antes, falando que mantém a decisão de pronúncia por causa disso, isso e isso. Portanto, neste momento, temos o seguinte: juiz deu a decisão de pronúncia, defesa interpôs recurso. Eu estou usando aqui o caso da defesa, mas enfim, poderia ser o Ministério Público. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, apresentou as razões, o Ministério Público apresentou as contrarrazões, foi para a mesa do juiz e o juiz tem que reformar a decisão, fazer a retratação, portanto, ou falar porque ele não quer fazer a retratação, porque ele mantém aquela decisão anterior.